Oiê, gente! Nossa, que legal estar aqui com vocês de novo. Na verdade, agora, oficialmente, falando sobre os nossos assuntos maravilhosos. Então, como estamos abrindo oficialmente a temporada de verão, que tá calor, né, galera? E essa temporada de verão vem junto com muito conhecimento. Quero trazer um assunto que eu sempre batia na tecla dos meus cursos e que o povo não aguentava mais escutar, mas é necessário. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico. Eu pensei em vários assuntos para iniciar, para que a gente tenha sempre os 3 vídeos da semana referente a um assunto só. Não vi outra solução a não ser iniciar falando da parte mais importante de qualquer tipo de serviço feito dentro do salão. Tudo que eu vou falar hoje e nos outros 2 vídeos dessa semana diz respeito a qualquer serviço realizado dentro do salão, não apenas no cabelo. Obviamente eu vou focar muito mais na terapia capilar, no cuidado capilar, mas o diagnóstico ele tem que estar incluído em todos os serviços realizados dentro do salão. Então eu até fiz algumas anotações para que a gente permanecesse dentro desse assunto e que eu achei mais importante, alguns itens mais importantes para que a gente discutisse hoje. Eu sempre foquei muito em todos os cursos, em todas as visitas de salões que eu fiz, que o mais importante de todos os passos realizados de qualquer serviço de mechas, de coloração, de clareamento, de limpeza, seja o que for, é o diagnóstico inicial. E qual que seria o nosso primeiro passo? Receber muito bem a cliente, esquecer tudo que deixamos lá na rua, problemas, boletos para pagar, deixa lá na rua. E quando a cliente entrar, fazer com que ela se sinta a pessoa mais especial do mundo, dentro daquele espaço que você preparou com tanto carinho para ela. Quando ela chegar, vai até a recepção e recebe essa cliente com um sorriso largo, dizendo: "Olá, dona fulana, seja bem-vinda, vai ser um prazer te atender hoje." Então, a gente já quebrou o gelo. Pode ser a cliente que já está conosco há um tempão, como pode ser também aquela cliente que está vindo a primeira vez conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso trabalho. Quando a gente fala em diagnóstico, falamos no principal passo de qualquer serviço que vamos realizar. Por que eu estou falando isso desde o início? Porque se eu não conheço bem onde eu vou trabalhar, eu obviamente não vou conseguir realizar um bom trabalho. Se eu simplesmente saio fazendo mechas e descolorindo o cabelo que chegou hoje na minha cadeira, surpresas virão. Já tive alguns casos de clientes que me ligaram desesperados dizendo que houve corte químico, que houve rompimento do fio, que o fio ficou extremamente elástico e não sabiam o que fazer. Teve um caso há anos atrás que eu até conto isso. Contei várias vezes para muitos clientes que eu não sei até hoje o nome da cliente. Eu só sei que ela era da Serra do Rio Grande do Sul porque o prefixo era 54 e ela me ligou desesperada dizendo que fez um alisamento definitivo e que quando levou a cliente para o lavatório, porque a cliente reclamou que na nuca estava coçando e que estava um pouco quente, simplesmente o cabelo começou a cair. E o que ela fazia naquele momento? Gente, eu até tentei acalmar essa profissional, mas quando chegou na parte que eu tinha que dizer para ela o que fazer, me digam vocês, o que fazer? Não tem o que fazer. Se ela tivesse feito um bom diagnóstico antes, e o mais importante, a mecha teste no cabelo para saber se esse cabelo teria resistência para realizar um alisamento definitivo, isso não teria acontecido. Outro caso, cheguei uma vez em uma rede de salões bem grande lá em Brasília, isso falando na época do alisamento definitivo, tá? Que realmente derrubou muito cabelo. Mas eu sou da opinião que só derruba cabelo quem não passa pelo processo do diagnóstico.
E me perdoem quem não concorda comigo, respeito a opinião de todos, mas eu acredito sim que esse é um fato verídico, tá? O cabelo ele só fica elástico, o cabelo ele só ocorre o corte químico se a gente não fez um bom diagnóstico e principalmente não fez esse cabelo passar pela mecha teste. Ah, Cacá, mas a cliente não falou que ela tinha produto X ou procedimento Y no cabelo, concordo? A mulherada quando quer ficar loira, principalmente, quando quer ficar lisa, a mulherada enlouquece e faz qualquer coisa, até enganar a profissional, sem pensar nas consequências depois, para ter o resultado que ela deseja. Mas precisamos nos munir de todas as situações, porque a gente precisa ter cuidado. Quando eu cheguei para visitar essa rede de salões bem famosa de Brasília, e eu me deparei com todos os salões, né? Era uma rede que tinha um contrato onde a cliente assinava, se responsabilizando totalmente se o cabelo caísse ou tivesse algum tipo de sensibilização bem severa ou simplesmente um corte químico, a culpa era dela. E eu disse, oi Brasil, deixa eu entender direito. A cliente chega aqui não entendendo absolutamente nada de cabelo. Ou seja, a cliente chega lá, uma dentista, uma cardiologista, uma veterinária, uma enfermeira, uma dona de uma loja de roupa. Ou seja, não entende absolutamente nada de cabelo. Tá confiando nas mãos daquele profissional para fazer um alisamento no cabelo dela e ela tem que assinar, tirando a responsabilidade desse profissional caso ele faça algo, porque ele que está fazendo todo o procedimento. Então, se esse cabelo tiver algum tipo de sensibilização ou até mesmo venha a ocorrer o corte químico, a culpa é dele. Aí ela tinha que assinar, se responsabilizar. O que mais me admirou? As clientes assinavam. Eu tive uma reunião com o dono do salão e expliquei que isso nem valia legalmente. Porque caso isso vá adiante e o profissional, a cliente que tenha ocorrido o corte químico, ela vá procurar os seus direitos na justiça, aquele contrato não valeria de nada, até porque a pessoa que assinou não tem consciência de tudo que é necessário para realizar um procedimento tão técnico quanto esse. Então, são coisas que se eu ficar contando, a gente vai aqui em uma semana de vídeo sem parar, porque pensa numa pessoa que tem história. E eu volto a repetir, para quem já assistiu os meus cursos, sabe que todas as histórias que eu vou contar aqui no canal, assim como eu já conto pessoalmente, elas são verídicas. Fora de brincadeira? É verdade. Por mais que a história diga Cacá, tem certeza? Tenho. As histórias que eu conto, elas são verídicas, acreditem ou não, é a realidade. Para vocês verem como tem coisas que a gente escuta assim que, olha, não dá para acreditar. Então, eu contei esses dois fatos inusitados para que vocês entendam, e eu tenho certeza que todos vocês fazem, que o diagnóstico é o passo principal. Que depois que você recebeu a cliente com todas a simpatia, com todo o glamour que é receber uma cliente para que ela se sinta à vontade, você vai sentar essa cliente na frente da cadeira, vai sentar na frente dela e vai fazer todas as perguntas suficientes para que você entenda o que esse cabelo tem, para que você possa realizar um serviço de excelência. Então você vai perguntar para ela que cor que ela tem, se a coloração dela é aplicada no salão ou em casa. Outra coisa que eu anotei, você precisa saber qual a cor que esse cabelo tem revelado, o reflexo, qual a altura de tom. Tocar nesse cabelo, toque é o mais importante. Toca nesse fio para saber se realmente a textura dele está saudável ou não. Só olhando eu não consigo. Olha no olho da cliente para fazer esse diagnóstico. Senta na mesma altura dos olhos dela para que ela sinta firmeza naquilo que você está perguntando.
para que ela saiba que realmente você é um profissional que entende do que está falando. Se na hora da cor ficar com dúvida, pega a cartela. Eu falo muito sobre isso, a cartela de cores da marca que você usa é uma das principais aliadas nisso. Porque a cliente pode utilizar uma marca de coloração que não tem nada a ver com a que você usa e você vai precisar comparar o reflexo. Outro detalhe, a cliente quer fazer o quê? Ela quer clarear, ela quer escurecer, eu preciso fazer uma pré-pigmentação? Quantas alturas de tom ela quer descer? Ah, ela é super loira numa altura de 10, ela quer voltar para a cor natural que é um 6. Eu preciso realizar uma pré-pigmentação. Eu preciso saber qual o caminho que eu preciso fazer nessa pré-pigmentação para chegar no desejo final dela. Ah não, ela quer clarear, ela tem o cabelo escuro, mas ela quer clarear com mechas, ela quer ser uma morena iluminada. Então quantos tons eu preciso clarear? Esse cabelo ele oferece resistência para fazer esse tipo de procedimento? Aí é o toque e o teste de elasticidade que você vai fazer para saber se esse cabelo realmente tem resistência. Outra coisa bem importante que eu anotei, porcentagem de cabelos brancos. Se ela quer fazer uma cor ou mechas, qual que é o desejo dela? Ela quer fazer mechas bem claras para disfarçar o grisalho ou ela quer cobrir esses brancos para que eu possa dar um fundo neutro, frio ou quente nesse cabelo, mais um fundo uniforme para poder fazer mechas? Ela quer só cor ou ela quer cor e mechas? Outra coisa que eu já escutei bastante, não, eu vou fazer mecha no teu cabelo, mas sabe, né? Sempre sensibiliza um pouquinho as pontas, então a gente já aproveita e vai cortar. Oi, Brasil! A cliente te pediu para clarear, não para cortar. Não podemos linkar o corte à mecha contando... Opa! Contando que esse cabelo ele vai danificar e eu preciso cortar. Não! Esse cabelo não precisa ser cortado. Porque eu preciso entender como que está esse cabelo para saber se ele resiste, inclusive as pontas, que é a parte mais sensível. E por que as pontas sempre é a parte mais sensível? Porque nós temos o calor da pele, que é em média 36 graus. Então, quanto mais longe esse fio estiver do couro cabeludo, menos proteção ele tem, menos saúde. Por isso que a ponta geralmente vai ser o mais sensível. E para saber todos os passos do que eu preciso ter uma ficha de diagnóstico ao meu lado, seja ela física ou seja ela digital. Quem quiser ter acesso, eu posso passar para vocês, então vocês podem acessar o meu Instagram, que é Cacá Couto Oficial, assim como o nome do canal, e aí através do direct a gente se fala pessoalmente e eu passo para vocês para que vocês tenham uma base do que fazer com essa ficha de diagnóstico e quais os fatores principais a ser perguntados em um diagnóstico. Outro detalhe de um diagnóstico que seria o mais importante, o que ela deseja? Porque o que ela deseja, ela vai te falar a cor da mecha, ela vai te trazer uma foto, ela vai te trazer vai procurar no Google a referência. Através do que ela deseja é que você vai fazer todas as perguntas para saber se é possível ou não realizar esse trabalho. Um último detalhe, quando a gente fala, eu anotei bastante coisa legal aqui, também vamos falar no próximo vídeo. Quando a gente fala sobre diagnóstico, entender qual o reflexo que esse cabelo tem. Porque se os reflexos não forem compatíveis, automaticamente eu vou precisar trocar. Então, muitas vezes, de acordo com os olhos, com a cor da pele, a cliente está com um tom frio ou quente que não combina com ela. E aí a gente vai falar no outro vídeo sobre coloração pessoal, sobre um pouco de visagismo, para que a gente entenda o que é necessário. Ou seja, partindo desse primeiro passo, que é entender tudo que o cabelo tem, fazendo perguntas abertas, tocando no fio, fazendo o teste de elasticidade e principalmente a mecha teste nesse cabelo para saber se ele tem resistência para realizar qualquer tipo de serviço e entregar um resultado de excelência, a ficha de diagnóstico, um lápis e as perguntas é o ponto principal.
Eu vou terminar esse vídeo falando para vocês que o segundo e o terceiro estão muito mais interessantes, porque se a gente for falar de diagnóstico, meu Deus, gente, todos os assuntos são importantes, mas na minha opinião esse é o mais importante. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês exemplos de perguntas abertas. Então, que tipo de pergunta que eu posso realizar para me ajudar nesse diagnóstico? Eu vou trazer para vocês também um pouquinho sobre troca de reflexo e vamos falar um pouquinho sobre quando realizar uma pré-pigmentação, quando que é necessário. E também eu vou dar uma dica de como realizar a pré-pigmentação, sem falar de marca nenhuma, certo? E também falar um pouquinho sobre como realizar aquela limpeza básica no cabelo. Então o nosso vídeo vai estar bem interessante. Se vocês quiserem, me procurem lá no Instagram, Cacá Couto Oficial. Lá eu dou também dicas do que eu vou falar na semana durante a semana no canal. E também me sigam lá. Não esqueçam de ativar as notificações todas para que vocês recebam o aviso dos vídeos quando eu fizer. Então eu vou sempre fazer vídeos segunda, quarta e sexta. Então vou lançar um hoje à noite, que é esse aqui, depois na quarta e depois na sexta. E eu tô muito feliz em poder transmitir um pouco de conhecimento com vocês, porque eu também sempre aprendo. Se quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta aqui nos comentários, eu vou adorar. E quem quiser falar diretamente comigo, chama lá no direct, que a gente se fala pessoalmente, tá bom? Esse foi o primeiro pontapé sobre como realizar um serviço de excelência. Espero que eu tenha ajudado vocês. E no próximo vídeo a gente vem com o assunto do diagnóstico um pouquinho mais profundo para que a gente consiga realmente fechar essa semana com dúvida zero sobre como realizar um bom diagnóstico, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Na quarta-feira nos falamos novamente. Lembrando que eu sempre vou postar os vídeos à noite, certo, galera? Foi um grande prazer. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.